Bom, gente, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção do LM na escola de Limeira, né? Estamos juntas aqui, a Thaís, Sandra, e a gente também tem a Flávia, no nosso grupo, que acabou de defender o doutorado, então estamos muito felizes. Então, contando um pouquinho desse histórico, né? Só para tentar situar os nossos colegas também de fora, a gente fica situado ali na região sul do país e acho que nem todo mundo sabe, mas a gente faz parte de um programa interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na Unicamp, de Limeira. Então, acho que é interessante trazer um pouco disso, porque a partir dessa perspectiva da interdisciplinaridade que a gente começa a dialogar. Esse projeto também, sou bolsista de treinamento técnico 3, então acho que também é importante a gente mencionar esse fomento. Quando a gente fala um pouquinho sobre o nosso campo, a gente tem um campus, vou falar mais devagar agora. Nós temos um campus C, na França, onde a gente fez algumas reuniões já com o IENIC para tentar aproximar e entender quais são os desafios do LM lá e aqui no Brasil, onde a gente começa a fazer esse diálogo. E a primeira vez que a gente viu esse slide, são 3 universidades, cada um dá até um orgulho também desse movimento fazer parte do Itatá. Então tudo começa, na verdade, lá em 2018, a Sandra, pode. Em 2018 a gente recebe uma demanda da Prefeitura de Limeira, uma pessoa ligada à área de recursos humanos, que diz que os servidores das escolas, não só os professores, tinham burnout, afastamento do trabalho, muito absenteísmo. Na época eu trabalhava com a professora Marta, de saúde coletiva, e a gente fez alguns grupos locais, era uma ideia de aproximação para entender qual era a demanda, E aí a gente, nessa demanda, a gente percebeu que os professores eram os que estavam mais sobrecarregados, isso ficou meio pendurado, nesse meio tempo a gente já fazia a formação no laboratório de mudança, enfim, aí a ideia foi tentar propor o laboratório de mudança na tentativa de compreender melhor essa demanda, que inicialmente era de burnout. Isso mesmo. Então, hoje o objetivo foi se transformando, até porque as demandas também foram se transformando, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas acho que, pensando um pouco sobre a justificativa de aplicar e desenvolver o método do laboratório de mudança, a gente consegue perceber que esse tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, ele também é aplicado a partir do momento que a gente sai desses muros, dialoga e somos pesquisadores juntos com os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos seus campos de atuação. Então a gente vê essa aproximação acontecendo de fato ali no real. E aí, contando um pouquinho, eu já mencionei que estamos dentro de um programa interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais, então todo esse aparato teórico da sociologia do trabalho vem junto da teoria histórica cultural, também com essa premissa, com a disciplina da ergonomia da atividade, vou passar todos para ter um panorama. Com a disciplina da ergonomia da atividade, e aí acho que alguns pontos interessantes, todo mundo mencionou o atravessamento da pandemia. Então a gente acabou trazendo também uma disciplina nova que está sendo construída no Brasil agora. O Conselho Federal de Psicologia lançou ano passado uma nota de referência mais ampliada falando sobre a psicologia na gestão integral de riscos, emergências e desastres. E também trazendo aqui a psicologia sócio-histórica, baseada também no Vygotsky, Leontiev. Então a gente buscou um pouquinho das nossas formações, tentando fazer esse casamento epistemológico de saberes para poder contribuir e amparar todo esse conhecimento. Só uma questão, é que isso também é uma demanda do nosso mestrado, porque embora a ergonomia já seja uma disciplina que nasce de uma maneira interdisciplinar, e a gente pode olhar as outras também, mas lá, como a gente já trabalha com isso, a gente tem uma demanda de incorporar outros campos teóricos ou metodológicos para que os nossos estudantes façam essa aproximação com outra disciplina. Então a Ingrid traz também a psicologia dos desastres como uma forma de fazer essa construção interdisciplinar. Bom, então falando um pouquinho sobre o nosso objeto, o Brasil, a educação brasileira é dividida em educação básica e superior, a gente vai filtrando isso até chegar no ensino fundamental 1, que a gente chama, o Elementary School 1, que fala mais ou menos ali da primeira à quinta série, são alunos ali de 6 a 10 anos que estão nessa fase de alfabetização. Então o nosso foco aqui, a gente teve até esse debate, seria a escola inteira, seria as merendeiras, as auxiliares, o pessoal da secretaria.
E aí a gente definiu, não, vamos fazer o recorte do trabalho docente, que já tem uma rica literatura, né, Brasil afora, sobre o tema. Então a gente fez esse recorte de campo teórico. E aí, trazendo um pouco de fundamento, né, esse trabalho docente, em particular no ensino primário, está relacionado ali com aquela questão do amor, da afetividade, que acaba trazendo um marcador de gênero muito forte. Então, quando a gente vai para essas coletas de dados etnográficos, a gente acaba percebendo que, de fato, ali existem alguns docentes, a sua maioria mulheres naquele meio. E aí, quando a gente olha também para a educação do ensino fundamental no Brasil, existe uma disparidade muito grande entre dar uma aula em Limeira, numa cidade no interior do estado de São Paulo, que apesar de ser um estado ali com uma condição econômica diferenciada, polos industriais, já apresenta uma quantidade grande, ali, se eu não me engano, tem aqui uns 36% da população não tem esse ensino fundamental. Então, tem uma diferença quando a gente olha para Limeira, uma educação ali em Fortaleza ou em Camusim, no interior do Ceará, essa disparidade de ser professora ou professor aqui no Brasil. Então, um pouco do método, né? A gente teve a aprovação do Comitê de Ética da Unicamp ano passado, a gente começou com esse movimento de levantamento de negociações, né? A coleta de dados etnográficos foi dividida em 2 etapas. A primeira delas foi, de fato, pesquisar um pouco mais sobre o nome da escola, que era a escola, enfim, na internet, buscar mais informações. Em segundo, a gente fez um olhar, né, uma observação global, trazendo um pouquinho de uma análise ergonômica no espaço de trabalho. Isso, nessa etapa da pesquisa, porque a gente também tem a pesquisa da Thaís, né, que ao entrevistar os professores com um foco mais voltado para a questão de saúde mental, traz uma série de elementos que permitem esse tipo de observação já mais qualificada, mais focada. Isso mesmo. Então, esse aqui eu não preciso contar, todo mundo sabe, né? Mas é um slide que a gente gosta, que começou a trazer um pouco para o material de tudo isso que a gente está falando, né? Que na verdade tem os pesquisadores facilitadores desse processo, participantes como pesquisadores, então a gente consegue explicar um pouco mais no estético, né? O que vai acontecer, trazendo principalmente essa questão da interação, desse teste de soluções e hipóteses, que ele é constante. E a aprendizagem expansiva permeando e articulando toda essa questão. Então, como eu comentei, né, aqui é uma foto da escola, olhando assim do seu refeitório para o pátio. Embaixo a gente tem ali secretaria, sala de professores, e acima ficam as salas de aula. E aí, nesse primeiro olhar, a gente já viu alguns impeditivos. Por exemplo, é uma escola que ela não tem uma arquitetura adaptada para todo esse manejo. As aulas de educação física são feitas aqui, às vezes tem 3 aulas e a sonoridade repercute também para as aulas de cima. Então a gente tem algumas questões de arquitetura nesse espaço. A escola em si, ela é o segundo IDEB do município. IDEB é um indicador, né, uma prova que acontece para conseguir metrificar a suculturização da nossa educação aqui no processo. Essa escola também, o corpo de gestor dessa escola, né, a diretora, a vice-diretora, elas não faziam a gestão de uma única escola, elas faziam da escola de ensino fundamental, uma escola infantil, num projeto de autismo severo. Então a gente já percebia ali, né, essa pressão do tempo já desse corpo gestor. Que se transformou agora. Que se transformou. E aí um pouquinho dessa linha histórica, né? Alguém está contando o tempo? Não, está tudo bem. Desculpa, obrigada. Então, um pouquinho dessa linha histórica, como a Sandra comentou, a gente começa ali com a demanda de burnout, e esse trabalho é feito junto à Secretaria de Educação do município. A Thaís vem também, faz toda a pesquisa e entrevistas relacionadas à saúde mental no trabalho, a pandemia já atravessa a pesquisa dela. E aí juntas, todo mundo começou a se articular, né? E convidamos a escola oficialmente em março do ano passado para participar desse novo estudo. Então a gente forma o grupo oficialmente que vai dar conta da escola. Em agosto do ano passado começamos essas visitas, temos a aprovação do Comitê de Ética há um ano atrás, e aí começamos de fato as observações futuras. Em outubro do ano passado a gente é convidado pela direção da escola para fazer. De repente foi assim, na verdade, por real. A gente recebeu Ingrid,
vai ter uma emenda de feriado ali, dia 12 de outubro, que a gente vai fazer uma reunião pedagógica. Vocês não querem vir aqui dar uma palestra de 4 horas? Aproveita e fala daqui. Então a gente aproveitou a oportunidade, tentou fazer essa articulação de aproximar, explicar o que é o laboratório de mudança, né, para esses docentes, professores e professoras. Continuamos as negociações e em janeiro desse ano convidamos para as oficinas do laboratório de mudança. Então fizemos 2 oficinas em fevereiro desse ano, foram super ricas, alguns dados, né, eu já conto um pouquinho sobre elas. E aí a gente tem esse ponto que a Sandra trouxe, né? A gente teve uma mudança nesse corpo gestor da escola, que perdurou ali de abril até quase 15 dias atrás, então a nova gestão completa, de fato foi agora, em agosto desse ano, e enquanto a gente está aqui no Congresso, a gente está trocando algumas informações com a diretora da escola, que tem mencionado alguns desafios também, que é o nosso grande desafio. Qual o horário de fazer as sessões do laboratório de mudança num cenário de profissionais que já estão com demandas exaustivas, né, com esse modelo fabril de trabalho inserido, metrificado. Mais recentemente, para que a gente dê conta dessa questão que a Adelaide colocou, né, a gente está aprendendo fazendo, né, eu participei do laboratório de mudança lá da Cometil, né, que era o doutorado da Sandra Donatelli, mas já tem muito tempo. E também a dificuldade de manter a atualização em relação às teorias, às discussões. Então a gente convidou a Sandra Beltrán para nos ajudar, porque é uma pessoa que estuda e está participando das intervenções, dessa união também dos profissionais, né, para trabalharem juntos. Eu acho que é um ponto que merece destaque nessa construção do nosso conhecimento sobre o LM, como, né, fazer a coisa acontecer. Bom, um pouquinho de coleta de dados, né? Essa escola, fazendo essa pesquisa de maneira muito intuitiva, ali, buscando dados na própria internet, excluindo sites que não têm correlação, enfim, a gente percebeu que ela é uma escola que é bem ativa na comunidade, no bairro onde ela está inserida. Então, num momento anterior à pandemia, haviam vários eventos, articulações com a própria Unicamp, né, discentes da Unicamp fazer alguns projetos lá, e a gente percebeu que muito dessas atividades só são possíveis pela Associação de Pais e Mestres, que é uma realidade bastante comum assim, no Brasil, né, no ensino público brasileiro, onde há esse fomento também dos pais, né, dos familiares, que de alguma maneira também fazem caixinha, tem uma caixinha na escola e cada um vai contribuir com R$5, que aí vira a festa junina, viram as apostilas na pandemia. Então, de alguma maneira, o ensino na pandemia também foi financiado não só pela verba pública, mas também por esses professores, essa rede, né, da comunidade acadêmica. Aqui um pouquinho de uma sala de aula. E aí falando um pouquinho desse levantamento de dados etnográficos, né? A gente ficou ali quase 2 meses e conseguiu acompanhar desde o ensino remoto ao ensino híbrido, alguns alunos aqui, outros em casa, e a retomada obrigatória do presencial. E foi muito interessante porque tem uma riqueza de dados, até de mudanças no sistema da atividade que precisavam ser feitas para atender aquela demanda daquele momento. Então, acho que várias adaptações com a Covid-19, a gente não vai se estender aqui, mas algumas outras questões, por exemplo, a religiosidade no ensino. Então, ao começar uma aula, começar o dia, precisa rezar para ir para a sala de aula. Essa questão do trabalho fabril, né? Então, cronometrado, toca o sinal, vou para a sala de aula, todo mundo na fila indiana, fila de meninos e meninas. Então, tem uma cronometragem do tempo ali e um ritual que vai acontecendo nesse dia a dia. E aí, a gente também começou a receber a demanda inicial do próprio LM, que estava relacionado ao processo de inclusão na escola, né? Essa foi uma demanda que veio principalmente do corpo gestor. Essa é uma das maiores questões que eles colocam para a gente, a questão de o professor na sala de aula ter que lidar, além da diversidade que já existe de estudantes, ter que lidar com a questão da dificuldade de aprendizagem que alguns têm. Exato, então os professores e professoras ali com uma sala de quase 30 alunos, 25, crianças de 6 anos e cada uma com a sua singularidade, eles não conseguem dar conta no dia a dia dessa questão.
Indo para a oficina do Laboratório de Mudança, essa demanda se modificou, né? Ela foi mais transformada com essa questão de como é que eu, com um plano lá com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, com toda uma regra, com uma prova que eu tenho que fazer para mostrar um indicador, consigo, nesse momento primordial do desenvolvimento humano, trazer esse ensino crítico, emocional, pedagógico, né? Então tem outras questões ali, como é que a gente faz esse movimento, né? É uma das contradições também. Eu preciso atender uma demanda, mas ao mesmo tempo tenho ali uma criança que brigou com a outra e a gente precisa dialogar sobre isso, né? E acho que um outro ponto que a gente não pode deixar passar aqui da oficina está relacionado a esse reconhecimento dos docentes como profissionais ativos. Então eles chegam para a oficina pensando só nos alunos. Os alunos, e aí há uma modificação para pensar, não, eu sou um sujeito aqui dentro, né? Eu sou um profissional. Então eles saem também desse reconhecimento desse seu papel, porque tem esse movimento muito forte. E aí, próximos passos, né? Essa continuação de negociações, entendendo o que a gente vai fazer também com todo esse movimento, se de fato a gente vai ter que identificar uma nova escola. E aí a gente tem algumas questões da literatura, que até a Amanda já tinha descrito no livro Azul, né, das questões de como fazer um LM na escola, que horário, utilizar aquela hora pedagógica ou não, mas nesse caso o HTPC, né, com essa hora pedagógica, é considerada como aversiva, ninguém quer ir nessa reunião, e é um espaço curto, então temos algumas questões que ainda estão no ar, assim. Inclusive sobre a questão da frequência, né, das reuniões, a participação, e a gente tem percebido a dificuldade deles quererem participar. Apesar de acharem importante se engajarem, mas um esgotamento tamanho de não querer mais uma tarefa mais modificada. É isso.